Meu boa noite, tá? Nessa data muito importante que comemora os 88 anos do Divaldo Franco, não só por ele ser o médium responsável por abrir a sua ferramenta para que as obras da Joana de Ângeles pudessem chegar até nós, mas para que ele, por tudo que ele tem feito pela caridade, por tudo que ele tem feito pelo próximo, não apenas pelo espiritismo, tá? O Divaldo já ultrapassou a barreira religiosa e ele já é um ser humano reconhecido por pessoas de outras religiões e até pessoas sem religião como alguém que consegue fazer o bem. Então deixa aqui, né, o meu humilde, até porque eu nunca o encontrei pessoalmente, não tive essa oportunidade, mas deixo aqui o meu humilde e sincero parabéns e o meu obrigado por tudo que o senhor tem colocado à disposição para nós, tá? Viva o Divaldo. A vocês, amigos que estão aí na rádio, o meu boa noite, acompanhando pela rádio, tá? Se tiver alguns slides que precisem de imagem, convido-os a buscar depois no YouTube a referência. E vocês que acompanham depois, né? Deixo o meu convite também para que venham acompanhar ao vivo, vez ou outra. Aqui, daqueles que se dispuseram, deixo o meu boa noite também a todos vocês da sala, sejam muito bem-vindos. Noêmia e Lorene de BH, Silvana de Jundiaí, Janete de Brasil de Tijucas, em Santa Catarina, Elaine de Juiz de Fora, Alina de Grenoble, na França, a Ana da Irlanda, a Luciene de São Gonçalo do Sapucaí, a Lilian de Brasília e pessoas de todos os lugares que eu sei que nos acompanham aqui. Ok? Então vamos lá, dando continuidade. Esse é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, e esse estudo é uma realização da Rede Amigo Espírita, tá? Os áudios são disponibilizados para quem quiser acompanhar só o áudio, os vídeos ficam todos gravados na página da Rede Amigo Espírita, é só ir lá dar uma checada, que tem tanto estes estudos como todos os outros desse vasto material que a rede nos disponibiliza. Jamil de Apucarana, a Wanda de Jales, bem-vinda, Wanda. Eu vim de Fernandópolis, agora eu estou aqui em São Paulo, mas é aí pertinho. E eu sou o Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 11, capítulo 1, o Ser Real. Subtópico 1.3, Problemas da Evolução, parte 2. Lembrando que o que estiver em itálico é tirado diretamente do texto, do livro, e o que for uma nota do expositor, né, o que for um adendo meu, vai estar escrito como uma nota do expositor. Da insensibilidade inicial à percepção primária, dessa à sensibilidade, ao instinto, à razão, em escala ascendente, o psiquismo evolve, passando à intuição e atingindo níveis elevados de interação com a mente cósmica. Então aqui, eles já começam nos ilustrando como seria a progressão até que cheguemos à intuição do psiquismo. Eu montei um gráfico aqui que fica mais tranquilo de acompanhar, mas antes tem essa anotação da mente cósmica. Isso está no livro, tá? É desse jeito que está no livro. Mente cósmica. A física quântica comprova a existência de um campo universal inteligente ou consciência quântica. Tudo no universo está ligado. O que garante a coerência da realidade é a consciência universal ou mente cósmica. E aqui eu suspeito até, peço aí para o Arnaldo ex-Votuporanga e agora Santa Rita do Sapucaí, se puder deixar alguma indicação, se você tiver no gatilho aí alguma obra que trabalhe essa questão da consciência quântica, eu te agradeço. Então, voltando, agora que nós temos essa noção de que a física quântica comprova a existência de um campo universal inteligente, ou consciência quântica. Tudo no universo está ligado. O que garante a coerência da realidade é a consciência universal ou mente cósmica. Então aqui, esse é o gráfico que eu construí para ilustrar um pouquinho mais
didaticamente, vocês que estão ouvindo no rádio, convido a assistir no YouTube depois dessa parte. Começamos na percepção primária, tá? Aqui dentro desse triângulo é o nosso psiquismo, o psiquismo individual. E fora dele, nessa parte branca, seria essa mente cósmica. O nosso psiquismo, então, segundo a orientação dos autores, começa na percepção primária. Da percepção primária, ele se transforma em sensibilidade. Da sensibilidade, ele se transforma em instinto. De instinto, razão. E de razão, intuição. Aqui o Arnaldo já indica todas as obras de Moacir Costa de Araújo Lima, espírita, expositor desde os 14 anos, físico quântico. Então, observando isso aqui, se a mente cósmica, né, essa consciência quântica nos une, ou seja, estamos todos ligados, essa outra imagem também, hoje está difícil para quem está no áudio, mas essa imagem, ela é uma imagem encontrada na internet, mas que ela representa bem o que significa isso. A nossa mente não se limita ao que acontece dentro do nosso corpo físico. E o nosso cérebro funciona apenas como um aparelho que interpreta os estímulos vindos do espírito, tá? Portanto, mesmo aquelas pessoas que não dispõem do aparelho cerebral, têm morte cerebral ou têm alguma lesão cerebral, o espírito delas continua com toda a sua consciência. Ele só não tem recursos para manifestar isso no corpo físico, porque o cérebro é a ferramenta responsável por essa interpretação dos dados. Sem o cérebro, ele não consegue interpretar. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas acabam enxergando esses seres humanos como pessoas que estão ali vegetando, né? Essa visualização de estado vegetativo não implica que o espírito não esteja aprendendo algo. Ele está aprendendo, ele está absorvendo. Ele, muitas vezes, está consciente daquela situação toda, principalmente quando o indivíduo adormece. O problema é que ele não consegue expressar aquilo. Mas quem tem um filho ou algum parente com alguma disfunção cerebral, sabe bem que eles conseguem expressar um amor que, às vezes, é o brilho do olhar. Às vezes é a emanação energética, mas ele não virá através de palavras, não virá através de coordenação motora, porque o aparelho responsável por interpretar isso não está funcionando. Então, aqui retornando, a nossa mente se liga a todo o universo, porque ela não está inserida nele, ela é parte dele. A minha mente se conecta com a sua. A minha mente se conecta com o cosmos de forma geral. Por isso que eu vou recebendo as intuições. Por isso que uma mãe sabe que o filho está doente lá longe, né? Ou você sente que está sendo enganado por alguém, sente que alguma coisa ruim vai acontecer. É porque o processo energético já está acontecendo em nível quântico. Aquelas energias já estão se movimentando na sua direção. E a sua mente é capaz de captar. Então, trazendo de volta, percepção primária é a área mais rudimentar do desenvolvimento do psiquismo, porque é quando você começa a perceber. Isso você também pode entender como uma evolução espiritual, mas também como uma evolução fisiológica. A percepção primária, então eu passo a perceber as coisas, tá? Mas na sua forma primária. Todos os sentidos básicos, tá? Então, quando o bebê nasce, ele tem aquele sentimento de percepção primária. Ele percebe a luz, ele percebe os sons, ele percebe, mas não do jeito que nós adultos percebemos. Tem uma diferença, né? Demora um tempo até que aquela criança consiga enxergar com clareza, escutar com clareza, sentir os aromas com clareza, mas inicialmente ele tem uma percepção primária. E com o espírito não seria diferente.
Depois que essa percepção primária já não é mais primária, porque ela já ficou solidificada, então eu já entendo o que são aquelas coisas, eu sei diferenciar o que me incomoda na luz, eu sei diferenciar o que me incomoda na audição. E para quem tem todos esses mecanismos funcionando normalmente, às vezes é difícil entender que existe uma diferença. Mas eu não sei se alguém aqui conhece deficientes auditivos que passaram a vida toda sem escutar ou escutando bem rudimentar. E aí um pessoal se movimenta, se mobiliza para dar um aparelho auditivo para que ele possa começar a ouvir. E depois de um tempo ele joga no chão e quebra aquilo, devolve, porque ele não quer, ele prefere continuar naquela surdez. Porque é um estímulo completamente diferente para o cérebro interpretar. Então, as informações, para que nós possamos chegar no ponto de entender e receber uma intuição, o nosso cérebro tem que estar preparado para isso. E o nosso espírito tem que ter os recursos disponíveis para que o cérebro interprete esses dados. Senão, não vai adiantar nada ter um cérebro magnífico com um espírito inferior. Passo então ao campo da sensibilidade. Aí os meus sentidos começam a ficar definidos, né? Porque agora eu passo a sentir, portanto eu sei o que é luz, eu sei o que é som, eu delimito o que vem pela minha audição, eu delimito o que vem pela minha visão, eu delimito o que vem pelo meu olfato. E um treino bom para entender como isso é difícil é tentar comer as coisas tapando a respiração, né? Você tapa o nariz e coloca alguma coisa na boca para sentir só o gosto dela, sem o aroma. Você vai perceber que algumas coisas você não sabe o que é. E da mesma forma, se você tentar viver a tua rotina normal de olhos fechados, você vai perceber que a tua habilidade de se locomover pelos sons é extremamente rudimentar e pouco desenvolvida, né? Um deficiente visual consegue saber onde ele tem que parar na faixa de pedestres, ele consegue saber a hora que ele tem que se movimentar, e nós que não temos a deficiência visual não conseguiríamos fazer isso de uma hora para outra. Então tudo envolve um treino para que cada um dos sentidos estejam diferenciados. E aí eu sou uma pessoa sensível. Tendo esses sentidos diferenciados, eu começo a entrar no campo do instinto do meu psiquismo, né? Porque eu já tenho alguns registros. Eu já tenho alguns registros. Já retornei aqui. Eu já tenho alguns registros, né? Do que é o meio. Então o instinto começa a atuar. Por quê? Porque o instinto me faz agir de forma que as tensões sejam aliviadas. Mas para que eu tenha o alívio de uma tensão, primeiro eu preciso entender o que ela é. Tá? Então o bebê, por exemplo, ele sente cólica, ou ele sente fome, ele tenta alguns recursos antes de começar a chorar. É que nós não enxergamos isso, né? Ele dá uma resmungadinha, ele mexe o braço, ele mexe a perna, nada disso resolve. Aí quando ele chora, a mãe vem e dá uma madeira para ele. Então ele aprende que aquilo é que vai resolver a tensão dele, vai aliviar a tensão dele, o choro. E então, a partir do momento que eu tenho recursos aprendidos pela sensibilidade de como amenizar a tensão, o meu psiquismo passa a utilizá-los como mecanismos prontos já, né? Então, ao invés de eu ter que ficar interpretando todos os dados, eu desenvolvo o instinto. Então, o instinto é a forma mais fácil e rápida que o psiquismo encontrou de aliviar uma tensão. Então, ele fica repetindo aquilo até que você aprenda algo novo. Se você não se esforçar para aprender algo novo, seu instinto vai continuar daquele jeito. É o que leva o indivíduo a roubar, 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 roubar. Ele não quer trabalhar, ele não quer estudar, ele quer roubar, porque ele aprendeu que roubando ele consegue aquele tênis de R$ 700 que ele teria que trabalhar um mês. Então ele desenvolve que, bom, aquele cara tem uma coisa que eu gosto, o instinto dele já o faz olhar para o redor e perceber, tem câmera aqui, não tem câmera aqui, essa rua é movimentada, tem polícia aqui perto, ele se torna um perito naquela arte, né? Então ele vai ficando cada vez mais fácil de conseguir isso tudo. Porque ele desenvolve essa habilidade. Então, eu tenho aqui o meu instinto, que se transforma em razão.
Ok? Então, percepção primária, sensibilidade, o instinto. À medida que eu vou atuando esse instinto, ele começa a me trazer consequências. Tá? Eu atuo o instinto e tenho uma consequência. Eu vou lá e roubo, mas aí eu vou preso. Ou então eu vou lá e tiro do outro, mas aí eu vejo que ele sofreu. Aí alguém tira de mim. Quando eu começo a entender que o meu instinto reduz a minha atenção, mas que ele começa a conflitar com o meio, e aí no meio estão inseridos os outros e a mim mesmo, aí eu passo a desenvolver a razão. Porque eu já não, o meu instinto me pede para fazer uma coisa, mas racionalmente eu não posso fazer aquilo, porque aquilo vai me trazer consequências. Então começa o desenvolvimento da razão. E a razão estando desenvolvida, você é capaz de acessar a intuição. Por quê? Porque a intuição, ela está o tempo todo sendo enviada, tá? Você tem a diferença entre a intuição, que é uma captação que vem de fora, uma percepção desse cosmos, e você tem o insight, que é quando você olha para dentro de si mesmo e enxerga algum recurso que você não estava enxergando ainda. Você acessa o seu inconsciente. Aí é um insight. Dentro de você está a sua resposta. A intuição é quando ela vem de fora. E muitas pessoas confundem isso. Para que eu possa ter uma intuição, eu preciso primeiro ter uma razão estabelecida, porque se eu não tenho razão estabelecida, eu vou confundir a intuição com instinto, com sensibilidade, eu vou achar que aquele calafrio é do meu tato, mas na verdade pode ser uma aproximação espiritual, então fica complicado para o indivíduo, né? Esses indivíduos extremamente evoluídos que nós acompanhamos, que psicografam inúmeras obras, como Divaldo, Chico, eles já têm uma razão. Vocês podem ver que eles não entram em conflitos ideológicos, que eles não trazem consequências para si mesmos. Você ouve pouco, né, ou nada de envolvimento deles com polêmicas. Outros podem pegar o que eles falam e transformar em polêmica, mas eles não se envolvem em polêmicas. Jesus não se envolvia em polêmica. Ele sempre tinha uma resposta de pronto para se livrar da polêmica, porque ele raciocinava sobre aquilo. Se eu disser isso, eu vou comprometer um dos lados. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque aí ele divide o que é de cada um, e isso é um campo racional extremamente desenvolvido. Aí ele fica aberto a receber as intuições. Agora, com relação a... Eu vou ler uma pergunta aqui. Tânia, a Tânia fez uma pergunta relacionada ao sonho de uma ligação, então aqui, ó. Tânia Galvão, tenho uma grande facilidade quando adormeço. Esses dias minha filha estava em apuros, em um assalto na rua, e eu estava acalmando ela no sonho, e fui acordada com a ligação dela. No momento fiquei tão confusa que não sabia se estava no sonho ou realmente falando com ela. Isso é natural ou é instinto de mãe? O mais importante, Tânia, é que uma coisa não exclui a outra. O instinto é natural, porque é da natureza. E o instinto de mãe também é natural. Então, poderia ser um instinto de pai. Não é uma coisa diferente da outra. O instinto de mãe não é um fenômeno paranormal, é um fenômeno normal, porque ele se enquadra aqui, né, nesse quantum, né, nesse consciente quântico. Quer dizer, a sua ligação com ela é uma ligação mais forte, porque vocês já se desenvolveram nesse campo, tá? Já passaram, você já tem uma percepção primária da sua filha, você já tem a sensibilidade com relação a ela, tem os seus instintos, já sabe como ela age normalmente, então se um filho chega um pouquinho alcoolizado, a mãe já sabe, e aí naturalmente a sua intuição na relação com ela passa a existir. Não implica que você possa conseguir ter uma intuição fácil em todas as outras áreas da vida, porque todas elas precisam ser trabalhadas individualmente, mas com certeza já te facilita receber essas informações. Os indivíduos, no entanto, mergulhados no processo do crescimento, raramente se dão conta de que o sofrimento, que é fator de aprimoramento, ainda constitui instrumento de evolução, em se considerando o estágio de humanidade.
Então aqui começa, né, mergulhados no processo de crescimento, raramente se dão conta de que o sofrimento, que segundo eles é um fator de aprimoramento, ainda constitui instrumento de evolução em se considerando o estágio de humanidade. Ou seja, eu quero crescer, eu busco crescer, eu vou lá e leio uma obra, eu assisto palestra, eu faço o evangelho em casa, eu estudo o campo científico, eu me desenvolvo profissionalmente, mas quando o sofrimento vem, eu não entendo que isso é parte dele. Eu quero crescer sem dor, mas é impossível crescer sem dor, porque o crescimento implica romper certas barreiras, e essas barreiras implicam uma dor, para que haja uma construção nova nesse sentido. E é isso que eles estão trazendo aqui. A nossa dificuldade, muitas vezes, de entender que o sofrimento é para aprimorar, para que fique guardado aquele registro. E uma fonte clara de enxergar isso aí, é muito mais fácil você registrar uma informação dolorosa do que uma informação prazerosa. Tanto que o indivíduo, muitas vezes, que está agredindo o outro, naquele momento ele tem prazer, senão não estaria fazendo. Um pai que está batendo na criança, ou um amigo que está brigando com o outro no bar, não está sofrendo por dar aquele soco. Ele lutou com aquele instinto, agora ele dá aquele tapa, dá aquela cintada, então ele tem um prazer, porque está aliviando a tensão dele. O ser que o incomodava está sendo punido. E isso gera um sentimento de prazer. Por isso que o pai não para na primeira cintada, por isso que a briga não para no primeiro soco, porque envolve um sentimento de justiça feita com as próprias mãos. Quando nós falamos que quem bate esquece, quem apanha não esquece, é exatamente por isso. Porque quando eu estou numa situação de prazer, e como eu vivo buscando o prazer na vida, eu tenho muito mais prazer que dor, mas eu me esqueço disso. Eu passo o dia inteiro sem dor de cabeça. Aí, às 9 da noite, eu sinto enxaqueca. Eu esqueço as 23 horas que eu fiquei sem a dor e foco naquela 1 hora que eu fiquei com a dor. Porque o que me dá prazer registra pouco. Portanto, a dor, ela funciona como um aprimoramento, porque você passa por uma situação, vem aquela dor para te gravar, para deixar registrado aquele momento de vitória sua, e aí você segue em frente. A chance de você repetir uma situação onde você sofreu é muito menor do que você repetir uma situação onde você teve prazer. Então esse indivíduo ele vai bater em 10 homens no bar até que ele apanhe de um. Né? Os 10 que ele apanhou talvez não simbolizem uma ressignificação, mas na hora que ele tomar uma surra, talvez ele pare de bater no outro. Né? E aí é que os processos vão se modificando. E um exemplo de agressão familiar, um homem me procurou porque ele tem um filho, né? Me procurou informalmente, não como psicólogo, um amigo. E agrediu a criança, sempre agrediu a criança. A criança estava com 5 anos de idade e ele sempre agredia a criança. Mas aquelas agressões ditas assim, tudo bem, né? Dava uns beliscões, o menino vivia roxo, mas nada que aparecesse aos olhos da sociedade. E em um momento de raiva, ele pegou um carrinho do menino e jogou na direção dele. E abriu o supercílio. Uma criança de 5 anos pegou um carrinho daqueles Hot Wheels e abriu o supercílio dele. Quando ele se deparou com a cena daquela criança chorando, e no supercílio sangra bastante, né? Dá uma impressão muito mais pesada do que é de verdade o corte. Quando ele se deparou com aquela cena, reparem como o sentimento de dor, né, e o sentimento de razão é que atuou nessa hora. Ele ficou preocupado. Pronto, vou perder a guarda do meu filho. Não é uma preocupação, coitado do meu filho, porque ele já batia no filho. Foi uma preocupação, eu vou perder a guarda. Como é que eu levo esse menino no hospital? Vão perguntar o que aconteceu, eu vou ter que falar. Então o ego dele passou a sofrer, né? Pergunta se ele voltou a bater no menino. Não voltou. E onde que ficou o ponto mais marcante dessa história? Quando ele chegou no hospital morrendo de medo de tudo, ele não coagiu o filho a mentir. Ele estava tão desesperado que ele só quis levar o filho para resolver o problema. Quando a enfermeira perguntou o que tinha acontecido, o menino, por vontade própria, falou que tinha escorregado em casa e caído. Aquela mentira do filho dilacerou o coração desse pai. Dilacerou. Ele falou, quando meu filho mentiu para me salvar depois de eu tê-lo agredido, eu senti que eu nunca mais poderia agredi-lo. Então aí que fica essa lógica. Quando a razão dele atuou e ele enxergou o conselho tutelar, juiz da vara da infância, ele conseguiu se abrir para um outro campo, que veio com a intuição quando o filho dele falou
assumiu a culpa por um erro que ele tinha causado. Ali libertou aquele indivíduo de bater no filho e, ao mesmo tempo, libertou o filho de apanhar daquele pai. Ambos curaram esse processo, mas foi uma situação dolorosa. Ele conta isso, já se passaram 5 anos, ele conta isso e chora copiosamente com aquela cena. Assim posto, o autoconhecimento desempenha relevante papel no adestramento do ser para sua superação e perfeita sintonia com a paz. Aqui é o seguinte, deixa eu trazer um outro ponto antes dele. A Helenice perguntou com relação à pirâmide do desenho, se ela está intrinsecamente ligada aos reinos mineral, vegetal, animal e hominal. Helenice, ela está ligada ao desenvolvimento do espírito. Se o espírito precisa passar por esses reinos para se desenvolver, então, em cada um deles, ele vai ter a possibilidade de perceber isso aqui. Eu não vou imaginar que um mineral consegue raciocinar coisas, mas ele existe uma percepção, né? O mineral está ali sendo vítima da água do mar, está sendo vítima da luz solar, do vento, da chuva, de tudo isso. Então, ele já começa a entrar em contato dentro desse quantum. Mas o desenvolvimento conversado aqui está mais relacionado mesmo à área psíquica, o desenvolvimento do psiquismo. Assim posto, voltando ao livro, assim posto, o autoconhecimento desempenha relevante papel no adestramento do ser para sua superação e perfeita sintonia com a paz. E aqui eu trouxe o adestramento, né, porque algumas pessoas podem ficar ofendidas. Significado de adestrar: fazer com que fique hábil para realizar determinada ação, trabalho, etc. Do latim ad, mais dextrum, direito, hábil, capaz, jeitoso. Então, voltando. Assim posto, o autoconhecimento desempenha relevante papel no adestramento do ser para a sua superação e perfeita sintonia com a paz. Vejam aqui, então. O autoconhecimento é o recurso para que eu me torne hábil em lidar com coisas que estão me dificultando, porque aí eu venço-as pela superação e entro em sintonia com a paz. Por quê? Porque a paz já existe. A paz está ao nosso redor, ela está aqui, ó, do meu lado, ela está aí do seu lado. Eu é que não consigo me sintonizar com ela, porque eu ainda não alcancei esses campos evolutivos. E é o autoconhecimento que me dá recursos para que eu desenvolva essa habilidade. Porque a hora que eu me conheço por completo, não tem sombra em mim, eu não temo o que existe em mim. E não temendo o que existe em mim, eu não temo o que existe no outro. Eu não me incomodo se ele é homoafetivo, eu não me incomodo se ele mora na Europa, se ele é pobre, se ele é rico, porque eu entendo que dentro de mim existe pobreza, eu entendo que dentro de mim existe riqueza, eu entendo que dentro de mim existem certas confusões que também podem salientar, e aí eu não passo a julgar o outro como certo ou errado, eu passo a aceitar o outro, porque eu me aceitei. Aí nesse momento, então, a superação desse obstáculo e você passa a enxergá-lo de cima. Sabendo o caminho que você fez para dar a volta nele, fica até mais fácil de guiar os outros também, porque você está sintonizado com a paz. Não há nada que você queira que o outro pode te dar. Tudo o que você quer está em você. Não tem tesouro que possam te roubar, e não tem tesouro que você queira roubar. Por isso você está em paz, porque a guerra parte do princípio que duas pessoas ou duas nações querem a mesma coisa ao mesmo tempo e da mesma forma. Quando você não tem nada pelo que lutar, você se sintoniza com a paz que já está acontecendo o tempo todo. Continuando na obra. Nesse desiderato, são investidos os mais expressivos recursos psicológicos e morais, de modo a serem alcançadas as metas que se sucedem, patamar a patamar, até alcançarem o nível de libertação interior. Então, quando eu tenho este propósito, nesse desiderato,
são investidos os mais expressivos recursos psicológicos e morais, de modo a serem alcançadas as metas que se sucedem, patamar a patamar, até alcançarem o nível de libertação interior. Primeiro, se ele supõe que eu tenho que me libertar interiormente, é porque eu estou preso. No quê? É aí que cabe o autoconhecimento. Você vai descobrir no que você está preso. Trauma de infância, preconceito, arrogância, mas alguma coisa te prende. Basta saber o que é. As metas seriam alcançadas através do investimento em recursos psicológicos e morais. Percebam como está escrito aqui, ó. É através desse investimento em recursos psicológicos e morais que eu alcanço a sucessão nesse patamar e me liberto interiormente. Investimento. Tá? Investimento significa você vai ter que tirar coisas que são de outra área e colocar ali. Não é só o dinheiro de pagar a terapia com o psicólogo, não é só disso que nós estamos falando aqui. É começar a trabalhar para que o teu psicológico sofra alterações. Se o teu psicológico está confortável e as coisas estão indo muito bem, obrigado, não é sinal de que você deva parar. Justamente por isso. Se você não buscar crescimento enquanto você está no prazer, você será levado a buscar pela dor. E aí já não cabe a você decidir como, né? E esse sentimento de impotência pode ser pior ainda. Aqui a Helenice complementa, então. Isso ainda está em nós, na psique humana, guardadas as suas memórias? Sim, está no nosso inconsciente, tá? Inclusive, nós partilhamos de um inconsciente coletivo, que se baseia também nessa concepção quântica, né, de que algumas coisas todos nós partilhamos, mesmo que não tenhamos convivido. Mesmo que eu nunca tenha entrado em contato com você, algumas coisas eu e você tememos de igual forma. Isso está no inconsciente coletivo. E a Elaine pergunta, a meditação pode auxiliar para desenvolver esse processo? Pode, Elaine. Eu até já fizeram essa pergunta em um estudo anterior, eu não lembro qual foi o estudo dos números, mas já fizeram essa pergunta e eu equalizei que a meditação é justamente chegar ao meio. E para chegar ao meio você tem que contrabalancear entre luz e sombra. Ficar só na luz, só mostrando o quanto você é boa, o quanto você é positiva, não vai te ajudar a crescer. Você precisa acessar a tua sombra também. Precisa trazer para fora estes arquétipos que você construiu, precisa trazer para fora esses complexos e mostrar a sua raiva, a sua arrogância, a sua intolerância dentro de um processo terapêutico para que eles possam ser ressignificados. A meditação, então, implica centralizar-se com a paz, tentar se canalizar com a paz, mas quando você tenta meditar, primeiro a tua mente joga todo o lixo que está nela, para depois ir tranquilizando. Faz o teste, tenta ficar 1 minuto de olhos fechados sem pensar em nada. Você vai ver o tanto de coisas que você vai pensar. Mediante esse comportamento, surgem os problemas, as dificuldades naturais que fazem parte do desempenho pessoal e da sua estruturação psicológica. Então, na hora que eu assumo esse comportamento, eu vou ter problema, claro, porque eu não vou ter problema se eu não der passo nenhum. Aí eu vou ter só aqueles problemas da oxidação, né? Você deixa a bicicleta guardada lá no fundo de casa, ela não vai estragar, mas depois de um tempo ela apodrece. E o psiquismo é a mesma coisa. Você não busca nada diferente, você depois de um tempo começa a oxidar, né? Começa a ficar enferrujado. Então você vai abrir a boca para falar alguma coisa, parece que você está 50 anos lá atrás. Fica difícil, as pessoas falam, nossa, mas você ainda está com esse pensamento aí? Você ainda está com essa visão racista das coisas? Você ainda acha que uma mulher não pode pilotar um avião? Você ainda acha que um homem não pode lavar a louça? Significa um ser humano que enferrujou, porque não buscou mudanças. Né? Se eu chego numa idade de 50 anos e acho que o homem não deve lavar a louça, é porque eu nunca lavei uma. E eu fico acreditando nisso, porque ir lá lavar a louça vai me gerar um desconforto. Eu posso quebrar um prato, eu não sei quanto detergente eu gasto. Isso colocando numa coisa simples que é lavar a louça. Agora, você imagina ter que perdoar a sua mãe pelas agressões da infância. Você imagina ter que perdoar o seu irmão porque ele tirou uma parte que era sua da herança. Como é que fica isso?
É bem mais difícil. É mais fácil ficar no sentimento de autopiedade, coitado de mim, todo mundo me roubou, ao invés de promover mudança. Então, a partir do momento que eu promovo a mudança, os problemas surgem. E as dificuldades, que são naturais, tá? Portanto, elas vêm da natureza. Isso significa o quê? Que se você tentar mudar, você vai encontrar dificuldades. Fazem parte do desempenho pessoal e da sua estruturação psicológica. O que eu vou colocar nesses espaços novos que abriram na minha mente? Recursos novos. É isso que vai formar a minha estrutura psicológica. Para eu, Victor, chegar aqui e falar essas coisas, eu tive que ter uma infância específica. Será que teria sido do mesmo jeito? Será que se eu pego a história de Chico Xavier, se ele tivesse nascido num lar abastado, milionários, nunca tivesse apanhado, nunca tivesse enfiado um garfo na barriga dele, nunca tivesse passado por sofrimento, tivesse uma mãe amorosa, zelosa desde o começo, será que ele teria se desenvolvido tão rápido como o médium que foi? Eu tenho que pensar nisso tudo. O que estrutura o meu psicológico são os objetos que eu absorvo do meio que eu estou inserido. Agora, se eu permaneço inserido sempre nos mesmos meios, eu não absorvo nada novo. E não absorvendo algo novo, eu não cresço. Por isso, fica tranquilo. O cara que a preocupação dele é lá, eu sou milionário, eu só preciso ir em barzinho, compro uma garrafa de uísque, impressiono as meninas, vou embora no meu carrão, e ele só fica trocando de bar, de menina e de carrão, mas ele não passa por dor nenhuma. Aí, de repente, aparece lá um começo de cirrose no fígado dele, e ele descobre que aqueles milhões que ele tem não podem fazer nada. Se ele não parar de beber, ele vai morrer. Aí é que o crescimento para esse indivíduo vai começar. Enquanto o outro, que com 5 anos de idade já via gente passando com arma para cima e para baixo na favela, esse já tem um desenvolvimento maior de uma estruturação psicológica, positiva ou negativa, mas ele tem muito mais experiência de vida do que esse que só fica alternando bares. Quando imaturo, o ser lamenta-se, teme e transforma o instrumento de educação em flagelo que o dilacera, tornando-se desventurado pela rebeldia ou entrega de ânimo, negando-se à luta e autodestruindo-se, sem dar-se conta. Aqui, retorna esse pensamento, ó. Quando o ser não é maduro, portanto, ele ainda está nos estágios um pouco mais iniciais, tá? Não de percepção primária, mas de pelo menos instinto, aqui na Terra, pelo menos instinto, né? Ele lamenta. Lamenta o quê? Estes problemas. O que eles estão dizendo nesses 3 slides? Você quer mudar? Você tem que buscar um autodescobrimento. Você vai buscar o autodescobrimento porque você quer mudar? Você vai encontrar problemas. Você vai encontrar problemas? Se você for imaturo, você vai reclamar. Porque o imaturo lamenta-se, teme e transforma um instrumento de educação, que seria o problema ou a dor, em flagelo que o dilacera, tornando-se desventurado pela rebeldia ou entrega de ânimo, negando-se à luta e autodestruindo-se sem dar-se conta. Que são esses indivíduos aí, eu passo fome, então agora eu vou roubar, eu vou matar, ele está se autodestruindo, porque imagina o karma que esse cara não está atraindo para ele, imagina a atração que ele não está movimentando dentro da lei de atração, da causa e efeito também. O que esse indivíduo está absorvendo? Ele está se destruindo, tá? Cada tiro que ele dispara, cada vida que ele tira, é a própria vida que ele está tirando. Agora, em uma escala um pouco menor, aquela pessoa que, eu tinha um emprego, eu perdi, agora também eu não quero saber de nada, e sai falando mal do patrão, e sai falando mal da empresa, está se destruindo, né? E eu vi esses dias no Facebook, um pessoal compartilhando um texto. A menina compartilhou no status dela que ela era vendedora de loja e comentou que quando ela via um cliente entrando, ela torcia para que ele não olhasse para que ela não tivesse que atendê-lo. Ela colocou isso no Facebook dela. No dia seguinte, ela postou que foi demitida, dizendo que ofendeu a patroa, chamando ela de nomes pesados, dizendo que a patroa estava errada em demiti-la. Quer dizer, quem que essa pessoa está atacando? Quem que essa pessoa está destruindo? A própria reputação. Porque eu, se sou dono de uma empresa, já não contrato ela. Agora, você imagina isso numa escala espiritual.
Você quer vir como um missionário? Você quer fazer uma tarefa bonita ali na Terra? Mas cadê o seu currículo? Te demos uma existência plena, completa, com tudo funcionando, e você só usava suas mãos perfeitas para trazer o cupcake para a boca? Você só usava suas pernas maravilhosas para levantar e sentar do sofá? Que mérito você tem de precisar de todas essas coisas para agora falar, não, eu quero ser um missionário, assim, eu quero fazer um trabalho grandioso. Primeiro você precisa construir isso na sua estrutura psicológica. Utilizar o seu tempo de forma positiva e ir crescendo nesse sentido. Senão você se torna esse rebelde, ou entrega de ânimo, e nega-se a luta, autodestruindo-se. Ao invés de se autodescobrir, o indivíduo vai e se autodestrói. Aqui no Nota do Expositor, livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, item 3, Justiça das Aflições. Está lá, para quem quiser procurar. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Em palavras simples eles trazem isso, né? Se Deus é justo, então tudo que vem dele é justo. Porque se ele não for perfeito, ele não é Deus. O conceito de Deus implica aquilo que é imutável, perfeito, onipotente, onipresente e onisciente. Se ele sabe tudo, ele não tem mais nada para aprender, portanto não vai ter mudança. Se ele está em todos os locais ao mesmo tempo, tudo que é possível de absorver, ele já está absorvendo. E se ele é onipotente, ele já tem poder de fazer todas as coisas, não tem mais nenhuma potência que ele tenha que desenvolver. Se eu não acredito nisso, então eu não acredito em Deus. O primeiro princípio é, se você acredita que existe um Deus, ele tem que ser essas coisas. E se ele é essas coisas, ele não tem mutabilidade, ele não muda. Portanto, se você está passando por um problema e você acredita em Deus, você não pode achar que foi azar. Que ele virou os olhos naquele momento, não te viu e aconteceu isso. Não é azar mesmo se o cara arrebentar a sua janela, entrar na sua casa, roubar suas coisas. Não é azar se você está indo para o seu carro e ele não está mais lá porque alguém levou. Não é azar se alguém te der uma ligação e falar, ó, infelizmente o ônibus que seu filho estava sofreu um acidente e você não tem mais ele aqui encarnado. A dor é concreta, real, mas o sentimento não pode ser de rebeldia, porque senão você vai para o campo da autodestruição. Se rebelar contra Deus, entrar no alcoolismo, entrar na criminalidade, não vai trazer o que te falta de volta. Só vai aumentar ainda as contas que você tem a pagar. E isso é bastante difícil. Voltando ao livro. Surgem, então, como decorrência da sua falta de valor moral, os transtornos depressivos ou de bipolaridade, que o conduzem a lamentável estado de autoabandono, portanto, de autocídio. Diferenciar aqui, então, vamos lá. Decorrência da sua falta de valor moral. Você está passando por um transtorno depressivo, ou você está passando por uma bipolaridade, ou alguns transtornos de humor que se refiram parecidos a esses, então isso, segundo os autores, tem decorrência da sua falta de valor moral. Como é que você desenvolve o valor moral? Entrando em contato com o outro como se o outro fosse você. E para isso você precisa da razão. Se você não tem a razão para fazer isso e acha que tudo que é do outro é seu, o celular está ali no chão é meu, o cara esqueceu a carteira em cima do balcão é minha, então você está agindo por instinto. Você sequer chegou à razão. E se chegou à razão, então, e se não chegou à razão, esqueça a parte da intuição. Pelo menos da intuição sublime. As intuições que você vai receber são bombardeios que vão te falar, mas também outro dia te roubaram um negócio, a vida está difícil para todo mundo, se você devolver isso, se você entregar isso no achados e perdidos, vão roubar também, então é melhor que fique com você. E aí a pessoa usa a razão como um mecanismo de racionalização para cometer uma atrocidade. Aqui, ó, então eles conduzem a lamentável estado de autoabandono, portanto de autocídio.
A diferença é mais uma diferença linguística, mas o suicídio, ele implicaria mais eu realmente tirar a minha vida, tá? Por enforcamento, cortando os pulsos, asfixia. Isso seria uma visão suicida. Esse é um suicídio. O autocídio é quando eu estou cometendo o crime de tirar a minha própria vida. O fumante é um autocida. A pessoa que bebe muito é um autocida. O cara que gosta de andar de moto a 200 por hora é um autocida, porque ele está promovendo a própria morte. Só precisa de um evento diferencial para que isso aconteça. Aí não dá para falar que foi azar. Ah, não, mas estava no caminho dele, tinha que ser desse jeito. Não. A diferença no ponto em que Deus não interfere na nossa vida, mas nós podemos. Ele nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o direito que você tem de se colocar até acima dos desígnios de Deus. Deus decidiu que você vai desencarnar por derrame com 90 anos de idade, mas você desencarna aos 23 no acidente de moto porque estava fazendo graça. Aí é você que tornou-se Deus da sua própria vida, portanto um autocida. Não tem a quem responsabilizar. Até isso nos é permitido. É importante ter em mente assim que os autores eles não fecham o contexto, né? Aqui não podemos excluir as questões orgânicas, genéticas. O ponto é que até nas questões genéticas eles já referiram nos estudos anteriores que elas são influenciadas pela espiritual. Então não dá para falar, mas eu tenho depressão por uma questão cerebral, por uma questão neuronal, tudo bem. Mas essa questão neuronal, segundo os autores, tem origem na sua questão espiritual. Portanto, não dá para fugir desse contexto. Há uma falha no campo moral. E se não é para com o outro, é para comigo mesmo, tá? Tô falando sim para todo mundo e só falando não para mim. Por que eu também não posso me amar, né? Por que eu também não vou colher os frutos negativos do desamor? Vou colher sim. Se eu dou muito para os outros e tiro de mim, eu também vou ter que pagar pelo que eu tirei de mim. Já os esportes radicais, aqui a Silvana pergunta, né? Ah, não, aqui foi do voltou o som. É bom também saber que voltou o som. É como nos esportes radicais. Seria um autocida? Não, porque nesse sentido ele está é um esporte, tá? Ele tem os aparelhos, ele não vai saltar do paraquedas se não tiver o tempo bom, ele não vai saltar com qualquer piloto de qualquer aeronave, eles calculam o vento. Então, assim, o número de pessoas que morrem saltando de paraquedas às vezes é menor do que o número de pessoas que atravessam a rua com descaso, porque os esportes radicais eles têm toda uma proteção. Se o indivíduo vai por isso só pela adrenalina, sem proteção nenhuma, aí ele está assumindo um risco grave, né? Fazer um rapel só com um cipó, por exemplo. Aí esse indivíduo também está pedindo para que aconteça o pior. Há pessoas que afirmam ter problemas por cultivá-los sem cessar, transferindo-se de uma dificuldade para outra, vitimadas pelo egoísmo, pela autocomiseração, pelo amor próprio exacerbado. Há pessoas que afirmam ter problemas por cultivá-los. Vejam que eu grifei aqui cultivá-los, porque é o trabalho que dá a cultivar um problema, né? A pessoa constrói aquilo. Quando o indivíduo fala, você está arrumando chifre na cabeça de cavalo, é o indivíduo que está cultivando o problema. Não é nada, foi só a pessoa só estava nervosa. Não, isso não vai ficar assim, você vai ver só. Eu não vou levar desaforo para casa. Você viu? Aí sai falando para todo mundo. Você viu que a fulana falou de mim? Você viu que a fulana falou de mim? E aí no meio ele encontra um aliado da fulana. E aí quando vê, é uma guerra de bairro. Tá? O negócio ultrapassa os limites. Famílias se separam por conta de problemas que foram cultivados pelo indivíduo, que se transfere de uma dificuldade para outra. Todas as namoradas dele é que eram o problema, nunca ele. Todas as empresas que ele trabalhou é que eram o problema, nunca ele. Vitimadas pelo egoísmo, pela autocomiseração, seria uma dó de si mesmo, né? Coitado de mim, coitadismo, e pelo amor próprio exacerbado. E aqui é interessante, né?
que o amor próprio também pode ser veneno. Tudo na vida é dose, o amor próprio em excesso também é veneno. E a falta dele também é veneno. Você tem que ter um amor próprio suficiente que respeite os espaços do outro e que respeite os seus espaços. Só ceder em direção ao outro não é caridade. Tá? Isso está muito mais relacionado à autoimagem distorcida, a complexo de inferioridade. O indivíduo que vive em função do outro é um indivíduo que está se punindo por isso também. Falta-lhe amor próprio. Importante não desativar essa questão de cultivar, né? Há aqueles que têm problemas e não se encontram dispostos a enfrentá-los, a solucioná-los, esperando que outros o façam, porque se consideravam isentos de acontecimentos dessa ordem, negando-se, mesmo sem o perceberem, à mudança de estágio evolutivo. As frases que definem esse indivíduo. Mas como é que isso pode acontecer comigo? Por que eu? Esse porque eu é sensacional, né? Por que o outro? Né? Por que eu? Não se encontram dispostos a enfrentar. Enfrentar é ficar de frente. Não é colocar lá a mãe para resolver para você, não é colocar essa doença para resolver para você, é encará-la, é olhar o seu problema. Tá com câncer? Por quê? Teu filho não gosta de você? Por quê? Teus namoros não funcionam? Por quê? Olha, realmente deve ter alguma coisa aí que você não está enxergando porque está virando sua cabeça para outro lado, projetando responsabilidades. Negando-se mesmo sem perceberem a mudança do estágio evolutivo. Por quê? Querem que os outros solucionem seus problemas e se consideravam isentos de acontecimentos dessa ordem. É o que eu repito aqui. Quando eu falo que alguma coisa só vai acontecer na casa do vizinho, eu tenho que me lembrar que eu sou o vizinho de alguém e que isso vai acabar acontecendo na minha casa. Você não está livre de nada que pode acontecer no universo. Tá? Jesus, sendo quem foi, pagou uma pena altíssima pela nossa ignorância. Quantos de nós passamos o que Jesus passou? Então, quer dizer, a vida não é tão difícil quanto nós pregamos. Né? Nem todos aqui são torturados, crucificados fisiologicamente. Nós somos, muitas vezes, passamos por essa repetição simbólica, no campo psicológico. Mas se ele que era ele passou por tudo isso, por que eu vou ficar achando que comigo não vai acontecer? Vai sim, a injustiça do outro, a ignorância do outro, pode te levar a uma condenação dolorosa. E naquela hora, o que vai diferenciar você de Jesus é, se lá em cima, na cruz, aquele indivíduo que roubou seu dinheiro, aquele sócio que te passou para trás, se você conseguir olhar para ele e falar, Pai, perdoa-o, porque ele não sabe o que faz, aí você está cristão. Agora, se você falar, não, espera que eu vou dar a volta por cima e eu vou te mostrar, aí você não está sendo cristão. Aí você está desejando para o outro algo que vai retornar para você. A lei vai se aplicar, não precisa ser juiz dela. Outros há que vivem sob problemas, preservando-os mediante transferências psicológicas continuadas, assim, adiando as soluções no tempo e no lugar, ignorando-os e ignorando-se. Aqui. Tem os que cultivam e tem aqueles que preservam. Preservar mesmo, como se fosse... Isso é interessante, como se fosse uma área de preservação ambiental. Não mexa naquela mata, não mexa na cantareira. Por quê? Porque ali é intocável. Então a pessoa vai falar, não mexa na minha vaidade. Não mexa no meu filho usando droga. Não mexa nos problemas que eu tenho com o meu patrão. Porque se você mexer nisso, você vai me obrigar a mudar. E eu não estou afim de mudar, eu prefiro continuar reclamando. A pessoa preserva um estado doloroso. Como que ela faz isso? Transferindo psicologicamente, adiando as soluções, ignorando-os e ignorando-se. Transferência psicológica é isso que eu falei anteriormente. O problema da sua vida foram as suas namoradas, é o seu marido, é a sua mãe, é a cidade que você nasceu, é o bairro que você mora, é o carro que você dirige, mas nunca você. Se o problema da sua vida nunca é você, então o problema da sua vida é a falta de autoconhecimento. Porque o único problema da sua vida é você.
Está lá que nós somos os responsáveis por nossas aflições, está lá que não existe injustiça na lei divina, então não tem como eu enxergar que outro seja responsável por qualquer coisa que me acometa. Ou é imprudência, ou é intemperança, ou é a dificuldade de olhar para o outro, mas eu preciso entender qual é o meu problema, ao invés de ficar terceirizando a cura dele. E aqui, então, para encerrar, deixa eu dar uma olhada. Dá para fazer mais uma colocação aqui, o Jamil. Vitor, e sobre aqueles que se autopunem, pois sabem que vivem de maneira equivocada, daí se rebelam, se autopunindo? Esse aí também já está num processo de autopiedade, né? Porque ele fala, bom, eu sou errado, eu vou me punir, mas é um indivíduo que raramente busca os recursos justos para fazer isso, né? É o cara que fala assim, eu matei uma pessoa, estou arrependido, eu vou cometer o suicídio. Esse cara não é um herói, esse cara é um covarde. Herói é se ele fosse até a polícia, se entregasse, falasse, não, eu não quero advogado não, eu quero ser punido nos rigores da lei, porque eu matei um ser humano e eu reconheço que eu fiz isso. Quero ir a júri popular e lá não vou ficar tentando mudar. Mas quantos fazem isso? Quantas pessoas não passaram a perna em coisas pequenas lá atrás e agora que estão no topo, não vão lá e assumem que fizeram isso? Então, o indivíduo que fica se autopunindo porque já sabe que faz algo errado, ele na verdade está na autopiedade e não quer mudança. Ele está fazendo exatamente isso que o estudo propôs hoje. Fica terceirizando, fica transferindo a responsabilidade ao invés de assumi-la. Eu coloquei de volta aqui para encerrar, para agora, com todo esse conhecimento sendo divulgado, olhar para isso diferente. Percepção primária, né? Como eu vou enxergar a situação. Não utilizem isso só no campo da essência, utilizem nas coisas do dia a dia. Como eu estou enxergando essa ofensa? Quais os sentidos essa ofensa está atuando em mim? O que o meu instinto me pede para fazer com relação a essa ofensa? O que a minha razão pede que eu faça? E aí, quando você alcançar esse estágio, a tua intuição vai aparecer te dizendo como fazer, porque ela vai sintetizar tudo isso. Tá? Cada estágio que está aqui em cima compreende o anterior. A sensibilidade compreende a percepção primária e a intuição compreende todas as outras. Não há intuição sem percepção primária, sensibilidade, instinto ou razão. Cabe a você começar a fazer e identificar, dentro dessa escala, onde é que os teus comportamentos mais atuam. Nas últimas 10 decisões que você tomou e se arrependeu, em que parte disso aqui você chegou? Você chegou até o instinto e parou? Você tomou a decisão mesmo pela razão ou foi a tua intuição? Se você acreditar que foi a sua intuição e que todas elas trouxeram problemas, então talvez você esteja sendo intuído por autoridades não tão positivas. Tá? É muito difícil que espíritos superiores nos intuam só ao fracasso. Eles nos encaminham ao crescimento. O crescimento traz problemas, como foi relacionado, mas eles não nos jogam lá para nos punir. Se você está se vendo nessa repetição, talvez você esteja mais preso ao instinto do que à razão. Cabe a você fazer essa leitura. Ok? Eu agradeço vocês terem ficado aí a paciência, né? Eu vi que algumas pessoas acabaram também desconectando, porque os problemas técnicos acontecem, né? Hoje foi a primeira vez, espero que não se repita, mas deixo aqui o meu muito obrigado, tá? A Rede Amigo Espírita pelo espaço proporcionado, muito obrigado ao Arnaldo aí pelo feedback, me dizendo a hora que o som estava funcionando ou não, porque às vezes se perde aqui no chat. Obrigado ao José Aparecido e a todos vocês que estão sempre aqui. No próximo encontro, capítulo 1.3 ainda, Problemas da Evolução, parte 3, no dia 12 de maio, ok? Quem quiser os materiais do estudo, eles estão disponíveis na minha página no Facebook, é só digitar o meu nome inteiro lá. Os materiais e os áudios estão todos disponíveis na Rede Amigo Espírita, ok? Digita Rede Amigo Espírita lá no Google, que você cai direto na página, e lá nos campos de pesquisa você encontra o que está buscando. Ok? Muito obrigado a todos, que tenhamos uma ótima noite, que tenhamos uma bela semana e nos encontramos semana que vem.